Eu não voltava para casa há quase 2 anos, desde que saí para a faculdade. O tapume da varanda estava mais desgastado do que eu lembrava, e os degraus rangiam alto quando pisei, como se a própria casa estivesse reclamando da minha presença. Tudo parecia menor, mais apertado, desbotado pelo tempo e o abandono. A casa, que já fora cheia de risos e conversas, agora estava silenciosa, marcada por uma história que parecia estar se apagando. Meus pais não moravam mais ali, depois do divórcio. Eles haviam ficado na casa dividindo o espaço de forma silenciosa, sem nunca querer ser o primeiro a sair, até que, finalmente, isso aconteceu. Agora, tudo o que restava eram algumas caixas, livros antigos e as lembranças que eles deixaram para trás. Eu estava ali como um visitante estranho, apenas para pegar o que era meu. Algumas roupas, talvez um ou outro objeto e qualquer coisa esquecida no sótão. A ideia parecia simples: entrar, pegar, sair. Mas havia algo naquela casa que me fazia hesitar. Algo que eu não podia simplesmente ignorar. Quando coloquei a chave na porta, um arrepio percorreu minha espinha. A sala de estar ainda tinha aquele cheiro oco de pó e tecido antigo. A maior parte dos móveis já tinha desaparecido, mas o velho sofá ainda estava lá, embora empoeirado e gasto pelo tempo. Meus pés sabiam o caminho até a escada do sótão. Eu subi devagar, sem pressa, não porque a escada fosse íngreme ou quebrada, mas porque eu sabia que o que estava lá em cima não era algo que eu queria ver. O sótão sempre foi um lugar estranho para mim, cheio de caixas que pareciam estar empilhadas por gerações, com etiquetas antigas e frases escritas à mão pela minha mãe. Roupas de inverno, coisas de cozinha. Uma delas, mais velha e com a tinta borrada, dizia apenas brinquedos. Abri a caixa com certo cuidado, sentindo uma leve pressão no peito. Lá dentro, encontrei um velho par de binóculos verdes com a lente rachada e a alça desbotada. Eu me lembrei de como usava aqueles binóculos no quintal com Daniel, meu irmão, chamando ele para fingir que éramos exploradores. Na mesma caixa, encontrei um punhado de carros Hot Wheel, todos riscados, exatamente nos mesmos lugares que eu me lembrava, e um quebra-cabeça de madeira, com algumas peças faltando. Mas então, algo me fez parar. Entrei mais fundo na caixa e encontrei o velho rádio de mão, o que usávamos para brincar de espiões, também arranhado e empoeirado, como se o tempo tivesse deixado marcas físicas e emocionais. Assim que minha mão tocou o aparelho, algo na minha barriga se revirou. Não sabia o motivo, mas meu estômago apertou. Eu não pensava no rádio há anos, não desde que Daniel... A última vez que o vi, ele estava com aquele rádio, rindo, dizendo que éramos os melhores espiões do mundo. Passei longos minutos parado no sótão, olhando fixamente para o rádio de mão que ainda estava em minha mão. Ele parecia estranho, como se estivesse aguardando algo. Eu podia sentir a presença do passado, algo não resolvido, pairando no ar. Lembro-me de como Daniel e eu brincávamos com o rádio, inventando missões e escapando para a floresta atrás de casa, fingindo ser exploradores, como se o mundo fosse nosso. Mas agora, o rádio parecia diferente. Havia algo desconfortante nele, uma sensação que eu não conseguia afastar, como se, de alguma forma, ele carregasse as vozes do que foi deixado para trás. Um arrepio percorreu minha espinha. Foi então que um leve zumbido surgiu, quase imperceptível, vindo do rádio. Por um momento achei que fosse minha imaginação, mas logo ele se intensificou e uma voz baixinha, abafada pelo chiado, surgiu. Pedro, o meu coração quase parou. Era o nome que Daniel sempre usava para me chamar quando queríamos brincar de espiões.
Minha mente ficou turva, confusa, como se o passado tivesse retornado para me cobrar de algo. Eu não sabia o que fazer. A voz ficou mais clara, mas a estática a cobria, tornando impossível entender o que estava sendo dito. O pânico começou a tomar conta de mim e eu não consegui mais controlar a sensação de que algo estava errado. Como poderia aquele rádio, que parecia tão insignificante, ainda ter poder sobre mim? Como poderia ainda me assustar? Segurei o aparelho mais firme e foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. A voz de Daniel, agora muito mais forte, saiu do rádio com um grito. Pedro, eu te vi. Eu caí para trás, assustado, o rádio caindo da minha mão, batendo no chão com um som seco. O medo tomou conta de mim e por um momento, tudo o que eu conseguia ouvir era a minha própria respiração ofegante e o som do silêncio quebrado pela estática. Eu passei o resto da noite com o rádio de mão ao meu lado, sentindo um peso no ar, como se o tempo tivesse parado. O que aconteceu no sótão não saía da minha cabeça. A voz de Daniel ecoava nos meus pensamentos como um fantasma que se recusava a desaparecer. Eu sabia que deveria ignorar aquilo, mas algo dentro de mim me impedia. Como eu poderia simplesmente seguir em frente? Não depois de ouvir aquilo. O dia seguinte passou sem que eu falasse sobre o que havia acontecido. Fui para as aulas, tentando me distrair, mas meu foco estava distante. Cada vez que olhava para o rádio, uma sensação de pânico se instalava. Eu não sabia o que estava acontecendo. O rádio estava quebrado, velho demais para funcionar. Mas as vozes não paravam. De noite, quando voltei para o apartamento, o silêncio era ainda mais opressor. O rádio estava lá, exatamente onde eu o deixara, como se me esperasse. Eu olhei para ele por um tempo, tentando decidir se devia ou não ligar. Meu corpo dizia para afastá-lo, mas minha curiosidade, minha dor, me arrastavam de volta. Era como se eu estivesse sendo chamado, como se aquele objeto tivesse uma conexão que eu não conseguia entender. Apertei o botão, hesitante, e de repente, ouvi novamente. Um chiado seguido de uma voz. Pedro, você me deixou lá. O medo me paralisou. Eu estava ouvindo a voz de Daniel novamente. Mas como isso era possível? O rádio estava quebrado, as baterias estavam corroídas e tudo parecia normal, exceto o som que saía dele. Eu desliguei o aparelho rapidamente, mas a sensação de estar sendo vigiado persistiu. Naquela noite, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Ouvi um estalo vindo de fora da porta do meu quarto, seguido por um som leve, quase imperceptível, como se alguém estivesse tentando se mover sem fazer barulho. Eu sabia que não estava sozinho, mas ao mesmo tempo não queria confirmar minha pior suspeita. Naquela noite eu não consegui dormir. O medo me consumia. Cada estalo na casa parecia amplificado, como se as paredes estivessem vivas e observando. A sensação de estar sendo vigiado não desapareceu. Pelo contrário, só aumentou. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. A voz de Daniel vindo do rádio ecoava em minha mente, e eu não sabia se era minha própria culpa ou se havia algo mais além da explicação lógica. Passei horas sentado na beirada da cama, os olhos fixos no rádio de mão que ainda estava sobre a mesa. O rádio estava silencioso, mas a presença dele era como um peso no ar. Eu sentia que, de alguma forma, ele me conectava a algo além deste mundo, algo que estava além do meu controle. No meio da madrugada, quando o silêncio parecia sufocante, ouvi novamente. O chiado começou suave, mas logo se intensificou, até que uma voz fraca, quase imperceptível, disse: Pedro, você precisa voltar. A voz era diferente, mais desesperada.
Eu não sabia o que fazer. A última coisa que eu queria era voltar para a casa, onde tudo começou, onde as memórias de Daniel estavam tão vivas. Mas o rádio estava me chamando, e eu não conseguia ignorar. Eu sabia que não poderia escapar desse pesadelo para sempre. Então, com o coração pesado e uma sensação de que estava cometendo um erro, levantei-me e peguei o rádio de mão. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. Minha respiração estava acelerada e eu sentia o peso do passado me esmagando. Eu estava prestes a voltar àquele lugar, àquela casa onde tudo aconteceu. O caminho de volta à casa parecia interminável. A noite estava mais escura do que eu me lembrava, como se a escuridão estivesse se fechando sobre mim, envolvendo tudo ao redor. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se a terra estivesse me puxando para trás. O rádio de mão estava em minha mochila, mas o chiado parecia me seguir, ecoando em meus ouvidos. Mesmo sem estar ligado, a sensação de que ele estava me chamando era inescapável. Quando cheguei à antiga casa, tudo parecia exatamente como eu deixei, mas ao mesmo tempo diferente. O ar estava pesado, quase abafado, como se o tempo tivesse parado ali. Não havia sons, nem movimento. Tudo estava em silêncio. Mesmo assim, o medo ainda estava comigo, me acompanhando em cada canto da casa, como uma presença invisível. Subi as escadas com dificuldade, cada degrau rangendo sob meu peso. O sótão estava no fim do corredor, e eu sabia que, ao subir lá, enfrentaria o que eu tinha deixado para trás. O rádio parecia pulsar com uma energia estranha, como se algo estivesse aguardando. Eu estava quase sem forças, mas algo dentro de mim me empurrava a continuar. Quando cheguei ao sótão, uma sensação gelada me envolveu. A porta estava entreaberta, como se alguém tivesse entrado e saído. As caixas estavam exatamente como eu as deixara, mas uma delas estava aberta. Não consegui evitar. Fui até ela e encontrei algo ainda mais inesperado do que o rádio. Um brinquedo de Daniel, um dos poucos que ele ainda guardava, estava ali, coberto de poeira, mas intacto. No entanto, quando o peguei, algo se moveu nas sombras. Meu estômago virou. O silêncio no sótão era opressor. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som pulsando em meus ouvidos. O brinquedo de Daniel estava em minha mão, mas eu não conseguia afastar a sensação de que alguém ou algo estava ali comigo. A luz fraca do sótão mal iluminava as caixas empoeiradas e as sombras se estendiam, criando figuras distorcidas nas paredes. Algo estava se movendo, mas eu não sabia o que. O rádio de mão que estava na minha mochila parecia pesar mais a cada segundo. Eu coloquei o brinquedo de volta na caixa, mas, antes que pudesse dar um passo para trás, ouvi um som. Um estalo baixo, vindo do fundo do sótão. Minha respiração se acelerou. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas tudo estava imóvel, exceto pelas sombras que dançavam nas paredes. O medo me congelou e, por um momento, me perguntei se estava apenas imaginando tudo aquilo. Foi quando a voz de Daniel soou novamente. Não do rádio, mas diretamente ao meu lado, sussurrando meu nome de forma rouca e desesperada. Pedro, você me deixou lá. Eu não consigo sair. A voz estava tão clara e cheia de dor que quase me fez cair. Eu girei rapidamente, esperando ver algo, alguém, mas não havia nada. Apenas as sombras e a lembrança de um irmão que eu deixara para trás, sem querer, na escuridão da noite. O rádio de mão estava ali, agora com a antena esticada, como se estivesse esperando por algo. O estalo de algo quebrando me fez voltar minha atenção para as sombras no canto. Algo, ou alguém, estava se aproximando.
O ar estava denso, pesado com o cheiro de poeira e algo mais. Algo estranho. O rádio de mão estava diante de mim, como se estivesse esperando, exigindo que eu fizesse algo. As sombras no sótão pareciam se mover, e eu não conseguia mais distinguir se estavam apenas brincando com a luz ou se havia algo real ali. Meu coração batia descontroladamente, e apesar do medo, algo dentro de mim me forçava a continuar. Fui até o rádio e o peguei novamente. A antena estava esticada, como se tivesse vida própria. Apertei o botão de falar e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, uma voz mais forte do que nunca saiu do rádio. Você não me deixou. Eu estava lá. A voz de Daniel estava distorcida, como se estivesse vindo de algum lugar profundo e distante, mas cheia de uma dor indescritível. Eu quase deixei o rádio cair, mas algo me impediu. Era como se a voz de Daniel estivesse me segurando, como se o passado tivesse me amarrado a ele de uma forma que eu não podia explicar. Não era mais apenas sobre o rádio ou o brinquedo. Era algo maior, algo que estava se arrastando do fundo da minha memória, se espalhando para tudo ao meu redor. De repente, o som da estática se intensificou e uma figura surgiu nas sombras. Eu tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar fixamente, meu corpo paralisado pelo medo. A figura avançou lentamente, com movimentos erráticos, como se não fosse inteiramente humana. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e o ar ao seu redor parecia gelado. Foi então que eu finalmente entendi. O rádio não estava apenas trazendo as vozes de Daniel. Estava trazendo algo muito pior. Algo que estava preso no além, esperando por uma oportunidade para se libertar. Eu não sabia o que fazer. A figura nas sombras se aproximava. Seus movimentos eram rápidos, quase selvagens, e eu estava paralisado, incapaz de me mover. A cada passo que ela dava, o ambiente ao redor parecia escurecer ainda mais. O ar se tornava denso, pesado, e um frio intenso se espalhava pela sala, como se a própria casa estivesse morrendo. A figura estava agora a poucos metros de mim, e eu podia ver seu rosto. Não era humano. Seus olhos eram como cavernas vazias, sem vida, e sua pele parecia rasgada, esticada de forma antinatural. Era como se algo que outrora foi humano estivesse sendo distorcido, transformado em algo que eu não podia compreender. O medo me sufocava, e eu não conseguia fazer nada além de olhar fixamente para ela. Ela levantou uma das mãos como se fosse tocar em mim, mas algo me fez reagir. Um impulso instintivo me fez correr para a porta do sótão, mas, antes que eu pudesse alcançá-la, ouvi uma voz novamente vinda do rádio gritar: "Você não pode escapar, Pedro." O som da voz de Daniel agora estava completamente distorcido, misturado com o som de algo mais profundo, algo que não era dele. Eu me virei para o rádio e naquele momento entendi. O rádio não estava apenas me conectando com Daniel, mas com algo muito mais antigo e maligno. Algo que estava preso ali, naquele lugar, aguardando a oportunidade de se libertar. A figura se moveu mais rápido e antes que eu pudesse reagir, a porta do sótão se fechou sozinha, trancando-me dentro. Eu estava preso. A casa que um dia foi meu lar, agora parecia uma prisão. E o rádio, aquele velho rádio de mão, era a chave. A porta do sótão estava trancada, mas o silêncio no interior parecia mais opressor do que qualquer som. Eu estava preso, sem saída, e o medo me consumia. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir o chiado vindo do rádio. No entanto, algo dentro de mim sabia que não era apenas o rádio que estava me aprisionando ali. Era a casa. Ela havia se tornado um lugar de pesadelo,
e eu não sabia mais se havia algo de real nela ou se minha mente estava se fragmentando. A figura nas sombras estava mais perto agora, seu movimento errático se aproximando de mim com uma velocidade sobrenatural. Não havia como fugir. Eu estava paralisado pela sensação de que aquilo que estava diante de mim, não era humano. Seus olhos vazios, sem vida, pareciam olhar diretamente para minha alma, como se soubesse o que eu estava sentindo. O rádio começou a emitir um som, mais forte, mais insistente. Uma voz rouca, cheia de dor, atravessou o silêncio da casa. Pedro, por que não me salvou? As palavras cortaram minha mente como lâminas afiadas e a culpa que senti foi esmagadora. Eu sabia o que Daniel queria dizer, mas não conseguia processar isso enquanto via a figura se aproximando mais e mais. Desesperado, olhei para o rádio mais uma vez. Não havia mais como ignorá-lo. Ele era a chave para entender o que estava acontecendo. Eu apertei o botão e então uma nova voz surgiu. Uma voz que não era de Daniel. Era algo mais profundo, mais antigo. Não há mais retorno, Pedro. O som da estática foi substituído por um rosnado e a figura se lançou sobre mim com uma força imensurável. O último pensamento que tive foi que tudo havia chegado ao fim. Quando acordei, a casa estava em silêncio. A pressão que sentia no peito havia desaparecido, mas algo estava diferente. Eu me senti como se tivesse saído de um pesadelo, mas com a sensação de que ele ainda estava me acompanhando, me observando. O rádio de mão estava ao meu lado, mas estava quebrado, como se tivesse sido danificado durante o confronto. As pilhas estavam vazias e a antena estava torcida. O que restava dele parecia inofensivo, mas eu sabia que não era. Eu me levantei lentamente, o medo ainda me consumindo, e caminhei até a janela. O céu estava claro, o sol estava nascente, mas o ar ainda estava denso, como se a casa tivesse absorvido toda a escuridão e o terror das noites anteriores. No entanto, nada parecia real. A casa estava intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que, de algum modo, a realidade havia se distorcido ali. Foi então que ouvi um som vindo do rádio, que estava agora sobre a mesa. Um estalo, seguido de um chiado familiar. Eu hesitei, mas, em algum lugar dentro de mim, sabia que precisava fazer isso. O rádio voltou a emitir uma voz, mas não era a de Daniel. Não era nenhuma voz humana. A voz veio de algum lugar muito mais profundo, algo além da compreensão, e disse com uma calma assustadora: "Agora, Pedro, você entende. Não há fim para o que você começou." A casa estava viva. O rádio não era apenas um objeto, mas uma ligação entre mundos. E eu, sem saber, havia aberto uma porta que não poderia ser fechada. Eu havia sido a chave. O frio voltou. Mas agora eu sabia que não era apenas o frio da casa. Era o frio de algo que estava se aproximando, algo que havia sido libertado e que nunca mais seria contido.